Se alguém tivesse-me dito, naquela época, que ela era capaz de tamanha traição, uma frieza tão cortante que poderia despedaçar um homem por dentro, eu não teria acreditado. Não a Luísa. Não a mulher com quem eu dividi minha vida. A verdade é que eu não sabia quem ela realmente era. Essa é a única explicação que consigo dar. Porque, se eu tivesse enxergado nem que fosse um vislumbre da destruição que ela deixaria para trás, tanto emocional quanto, mais tarde, dolorosamente concreta, eu nunca teria deixado ela chegar tão perto. Nunca teria-me casado com ela. Nunca teria deixado ela entrar na calmaria que eu demorei tanto para construir. Mas eu deixei. E foi isso que aconteceu. Conheci a Luísa num congresso, veja só, daqueles eventos de fim de semana com café ralo e palestras secas. Eu estava dando uma apresentação sobre modelagem preditiva, e ela veio falar comigo depois. Não para elogiar, mas para fazer uma pergunta sobre taxas de entropia na volatilidade de mercado. Lembro que fiquei meio perdido. Ninguém nunca me perguntava aquilo. Nem no trabalho. Ela sorriu enquanto eu tentava responder, meio atrapalhado, e ali eu soube, ela não era só mais uma pessoa de passagem. 2 anos depois, a gente se casou. Uma cerimônia simples, num cantinho de um parque que ela adorava. Nada de banda, nem festa grande. Só os votos, ditos baixinho, sob a sombra de carvalhos antigos. Ela parecia calma no vestido. Serena. Como se pertencesse àquele momento mais do que eu jamais conseguiria. Os primeiros anos foram estáveis. Jantares em casa. Livros que trocávamos. Caminhadas longas em silêncio, sem que o silêncio fosse desconfortável. Parecia paz. A vida que eu sempre quis. Sem drama. Sem barulho. Só nós dois. E achei que isso bastava. Mas talvez eu devesse saber melhor. Paz rara vez dura para sempre. A vida com Luísa entrou num ritmo próprio. Não era algo cheio de paixão, talvez, mas era firme. Na maioria das noites, a gente cozinhava juntos, ela picando os ingredientes, eu mexendo as panelas, os dois circulando pela cozinha como se tivéssemos ensaiado aquilo. A gente quase não falava nesses momentos, mas nunca parecia frio. Era só o nosso jeito. Os fins de semana eram mais tranquilos. Às vezes pegávamos o carro e íamos até o litoral, ou cortávamos por estradinhas no interior só para quebrar a rotina. Ela gostava de mapas, de papel mesmo, e mantinha uma coleção crescente no porta-luvas. Eu gostava de vê-la traçar rotas com o dedo enquanto eu dirigia. Parávamos em lanchonetes de beira de estrada, comíamos quase em silêncio e voltávamos antes de escurecer. Não era emocionante, mas era o que eu chamava de lar. Mas então, alguns meses atrás, algo mudou. Começou com coisas pequenas, Luísa ficando mais tempo no meu home office, perguntando casualmente sobre o meu trabalho. No começo, não dei muita importância. Ela se inclinava por cima do meu ombro, apontava para a tela e dizia coisas como, isso parece complicado, ou, esse é um dos seus modelos de previsão. Ela nunca tinha se interessado pelo meu trabalho antes. Achava técnico demais, e até brincava dizendo que meu notebook guardava segredos que nenhum ser humano devia precisar saber. Então, quando começou a fazer perguntas de verdade, sobre bancos de dados de clientes, protocolos de acesso, até camadas de criptografia, eu fiquei surpreso. Que curiosidade é essa? Perguntei uma vez, rindo de leve. Ela sorriu e disse, só tentando entender melhor o seu mundo. Seus algoritmos são meio legais, sabia? Legais. Essa palavra ficou na minha cabeça. Não parecia algo que ela diria. Ainda assim, eu quis acreditar que era só um jeito dela se aproximar. Talvez ela estivesse, enfim, se interessando pelo trabalho que ocupava tanto do meu tempo. Foi isso que eu disse a mim mesmo. Era isso que eu precisava acreditar. Mas tinha algo ali que não encaixava. Nem naquela época. Tentei ver como algo positivo, ela demonstrando interesse, perguntando sobre assuntos que antes pareciam entediá-la. Nas primeiras semanas, entrei no jogo. Respondia às perguntas, simplificava o vocabulário técnico, até deixava ela assistir enquanto eu rodava alguns scripts. Mas tinha algo no jeito como ela observava. Não era só presença, era foco. Intenção. Como se estivesse estudando, e não apenas escutando. Os olhos dela ficavam fixos na tela quando eu abria certas pastas de clientes ou gerava relatórios de dados. E as perguntas ficaram específicas. Específicas demais. O que essa linha faz? Perguntou uma noite, apontando para um trecho de código ligado a uma conta de cliente. Isso é só um filtro de consulta, respondi. Limita o acesso só para usuários autorizados. Ela assentiu, rápido demais. E dá para mudar isso? Tipo, se você quisesse deixar outra pessoa ver mais coisa. Foi casual, mas senti o peito apertar. Soltei uma risada forçada. Por quê? Tá querendo entrar pré-firma. Ela deu um sorrisinho e não disse nada. Só continuou olhando. Outra vez, ela perguntou como minha empresa fazia backup dos dados. Vocês salvam tudo fora da empresa. E se os arquivos locais forem perdidos? Perguntou, mordendo a tampa da caneta, como sempre fazia quando pensava concentrada. Naquele momento, eu não respondi de imediato. Não que eu não quisesse compartilhar. É que, aquelas não eram perguntas de uma esposa curiosa. Eram perguntas de quem já sabia metade das respostas. À noite, eu ficava acordado, repassando as perguntas dela na cabeça. Será que ela sempre foi assim, curiosa? Ou será que eu nunca percebi? Talvez eu tenha ignorado. Ou talvez fosse mesmo algo novo.
Foi aí que o pensamento passou pela minha mente: pela primeira vez, tem algo errado. Mas eu ainda não estava pronto para encarar o que isso queria dizer. Foi numa quinta-feira à noite. Lembro bem porque tinha ficado até mais tarde numa call pelo Zoom, tentando resolver um problema com um cliente da litoral norte de São Paulo. Luísa tinha ido dormir cedo, ou pelo menos foi o que pensei. Quando a ligação finalmente acabou, fechei o notebook e desci para pegar um copo d'água. Foi aí que notei uma luz suave vazando por baixo da porta do escritório. A gente quase nunca usava aquele cômodo à noite. É onde eu guardo equipamentos antigos, HDs externos, arquivos arquivados, uma bagunça de cabos que só eu entendia. Abri a porta devagar, em silêncio. Luísa estava sentada na minha mesa, de costas para mim, com a luz azulada do monitor iluminando o rosto dela. Ela não me ouviu entrar. O que você está fazendo? Perguntei. Ela se assustou, girou a cadeira depressa, depois tentou forçar um sorriso. Ah, oi. Eu só estava tentando imprimir uma coisa. Sua impressora não aparece na rede. Olhei para a tela. O arquivo que ela tinha aberto não era um documento qualquer, era um diretório seguro que eu mantinha escondido no HD externo. Uma pasta que eu tinha criptografado e trancado meses antes. Daquelas que você só abre quando algo deu muito, muito errado. Me aproximei, com calma demais. Você precisa de uma senha para abrir isso aí. Ela se levantou rápido, limpando as mãos nas pernas. Eu não sabia. Só cliquei no lugar errado. De verdade. Fiquei em silêncio. Só observando. Os olhos dela desviaram para o corredor, atrás de mim. Porque você estaria abrindo algo no meu HD de backup? Perguntei. Você disse que ia imprimir. Ela hesitou. Fiquei curiosa. Sei que você guarda muita coisa do trabalho aqui. Achei que talvez eu pudesse imprimir algo para os seus arquivos. Não queria bagunçar nada. Nada daquilo fazia sentido. Nada. A gente ficou ali, parados, sem se mover. Eu sentia como se algo estivesse se rasgando por dentro. Uma pressão no ar, invisível, cortante. Aquela foi a noite em que a dúvida deixou de ser um sussurro. Virou fato. Depois daquela noite, eu não conseguia mais ignorar. O olhar dela quando foi pega. A história que não batia. Algo dentro de mim, meu instinto analítico, quieto até então, despertou. Eu precisava saber. Não imaginar, não supor. Saber. Com provas. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Dei um beijo na bochecha da Luísa, passei meu café e sentei na mesa. Mas ao invés de abrir o painel dos clientes, abri os logs do sistema. Tudo que eu já tinha feito naquele computador deixava um rastro. E fui eu mesmo que criei esse sistema, rastreio de teclas, registros de acesso, históricos de transferência de arquivos. Não porque esperava uma traição, mas porque o trabalho exigia isso. Precisão. Não demorou. O HD de backup tinha sido acessado 3 vezes nas últimas 2 semanas. Sempre fora do meu horário de expediente. As credenciais de login usadas. As minhas. Mas eu não encostava naquele drive há meses. Fui mais fundo, e a coisa piorou. Várias pastas criptografadas, meus arquivos privados de previsão financeira tinham sido copiadas. Não abertas. Copiadas. Clonadas para um local temporário e depois, essa parte me deu um nó no estômago, enviadas por e-mail. O destinatário era um endereço mascarado. Sem nome. Só uma sequência de caracteres aleatórios num domínio que eu nunca tinha visto. Não era um e-mail pessoal. Nem de trabalho. Era outra coisa. Fiquei olhando para a tela um bom tempo, as mãos paradas no teclado. O coração batia forte no peito, como se estivesse tentando me avisar. Conferi os logs de novo. E de novo. Era ela. Luísa. Ela não só fuçou. Ela sabia exatamente o que procurar. O que levar. Abriu aqueles arquivos como alguém que entendia o valor daquilo. Me recostei na cadeira, sentindo um vazio crescer dentro do peito. Não era curiosidade. Era roubo. E veio da pessoa em quem eu mais confiava. Eu sabia o que eram aqueles arquivos. Passei uma década desenvolvendo cada linha, modelo por modelo. Algoritmos de previsão financeira proprietários, únicos da empresa, construídos com base nas minhas estruturas. Não era só código. Era tempo. Confiança. Minha carreira. E agora tinha sumido. Rastreando o e-mail mascarado pelos metadados, encontrei a origem, uma conta criada com um nome que eu nunca tinha ouvido, Juliana Prado. Soava inventado. E era. Mas o que não era falso era o histórico da transferência. Luísa usou essa identidade para fazer contato com uma empresa estrangeira, uma das nossas concorrentes em Panamá. Ela vendeu os arquivos. Vendeu o trabalho de uma vida. Senti como se meu peito tivesse desabado por dentro. Lembro de ficar sentado ali, na frente da janela, vendo o sol nascer sobre o bairro. Tudo ainda tão calmo. Pássaros cantando. Vizinhos correndo na rua. E eu ali, paralisado. Abri a geladeira só para sentir algo gelado. 2 dias depois, a empresa ligou. O setor jurídico tinha sido alertado. Não disseram como descobriram, talvez o comprador tentou replicar o produto rápido demais, talvez alguém denunciou. Mas eles sabiam. E como a invasão tinha vindo da minha conta, a responsabilidade caiu toda sobre mim. Fui afastado sem salário naquela mesma tarde. O RH nem conseguia me encarar. Luísa agiu como se nada tivesse acontecido. Entrei na cozinha depois daquela ligação, esvaziado,
tremendo, e ela estava lá, preparando café. Tranquila. Como se fosse uma manhã qualquer. Eu queria gritar. Sacudir ela. Mas tudo que consegui fazer foi sussurrar, porquê? Ela olhou por cima do ombro, colocou um pouco de creme na xícara e ficou em silêncio. A traição não foi barulhenta. Foi silenciosa. Assustadoramente silenciosa. Sempre imaginei que, se minha vida desmoronasse algum dia, seria por algo dramático. Um acidente de carro. Um diagnóstico médico. Nunca numa manhã de terça-feira comum, em que meu crachá parou de funcionar e meu e-mail me bloqueou. Me demitiram. Assim. Sem mais. Sem reunião final. Sem despedida. Só uma ligação fria do setor de segurança corporativa e um envelope entregue por motoboy na porta de casa com a papelada da demissão e um aviso de cessar e desistir carimbado em vermelho. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Eles não estavam só encerrando o contrato, estavam-me responsabilizando. Me acusaram de negligência grave, de facilitar conscientemente uma violação de dados. Estavam ameaçando entrar com um processo, a menos que eu conseguisse provar o contrário. Mas como é que se prova algo que você não sabia? Luísa ainda não tinha dito uma palavra. Naquela mesma manhã, ela estava na varanda, podando folhas secas dos vasinhos de suculentas, como se fosse qualquer semana normal. Lembro de observá-la pela janela, do jeito calmo e metódico como ela se movia. Sem pânico. Sem culpa. Só, imobilidade. E eu não aguentei mais. Saí de casa. O vento frio cortava a pele, mas eu mal sentia. Você sabia que isso ia me destruir, falei. Ela nem levantou o olhar. Continuou cortando as folhas. Você vendeu algo que não era seu. Me traiu. E agora sou eu quem está afundando. Finalmente, ela me encarou. Tranquila. Quase entediada. Você vai dar um jeito, disse. Sempre dá. Foi aí que entendi. Alguma coisa dentro dela já tinha se desligado de nós, de mim. Ela já tinha saído da vida que construímos muito antes de eu perceber. E eu? Estava só começando a acordar no meio dos destroços. Naquela tarde, sentei sozinho na mesa de jantar. Sem emprego. Sem plano. Sem ideia de como ia me livrar da bagunça que ela criou. Uma bagunça pela qual agora eu era o culpado. E a pessoa que causou tudo aquilo estava no cômodo ao lado, cantarolando enquanto preparava um chá. Eu não falava muito com o Rafael há anos. Já fomos bem próximos, dividimos quarto quando éramos crianças, ficávamos acordados trocando teorias sobre como o mundo funcionava, mas a vida separa as pessoas. Trabalho. Cidades. O tempo. Mas quando ele soube o que aconteceu, dirigiu por 6 horas sem nem esperar eu pedir ajuda. Apareceu numa noite de domingo, já tarde, com uma mochila no ombro e os olhos vasculhando a casa antes mesmo de entrar. Pensei que você podia precisar de alguém que enxerga nas entrelinhas, disse simplesmente. Eu não tinha percebido o quanto a casa estava silenciosa até ele preencher o espaço com sua presença familiar. Luísa não falou muito quando ele chegou. Só assentiu, ofereceu uma toalha e sumiu no quarto. A distância entre nós já era um abismo, e nenhum dos dois tinha energia para fingir o contrário. Aquela noite, sentei com o Rafael na sala. Contei tudo. Mostrei os logs. Os e-mails. O endereço falso. O histórico de acesso às pastas. Ele não interrompeu. Só ia assentindo, digitando umas coisas no notebook enquanto eu falava. Quando terminei, ele se recostou, a testa franzida. Ela sabia o que estava fazendo. Isso não foi por impulso. Assenti. Foi limpo. Cuidadoso. Ela não é só uma ladra, disse ele. Ela planejou. E você não está maluco por não ter percebido. Ficamos acordados até quase o amanhecer analisando tudo, sincronizações de dispositivos, horários de acesso, até atividade no roteador. Rafael encontrou rastros que eu tinha deixado passar. Luísa usou um keylogger portátil. Conectou no meu hub USB quando eu não estava vendo. Registrou cada senha que eu digitei por semanas. Essa parte me atingiu mais do que qualquer outra. Ela não adivinhou. Ela estudou meus movimentos. Sabia como eu agia. Confiou que eu nunca desconfiaria dela. E ela estava certa. Até agora. Rafael fechou o notebook e me encarou. A gente não terminou. Se ela tentou te enterrar com isso, a gente vai cavar tudo de volta. Cada centímetro. Pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de esperança. Não porque eu achava que tudo ia se resolver, mas porque finalmente eu não estava mais sozinho nessa. Nada aconteceu do dia para a noite. Nada em se reerguer de uma traição acontece rápido. Rafael e eu passamos dias montando cronogramas, cruzando os logs de acesso com os dados de localização da Luísa. Ele puxou registros de chamadas. Pegadas digitais na rede. Até extraiu metadados de e-mails que ela tentou apagar. A cada novo detalhe, ficava mais claro, ela não tropeçou nos meus arquivos por acaso. Ela montou uma estratégia. Criou uma identidade falsa. Um caminho de negociação que contornou os sistemas da empresa. Ela agiu sozinha. Mas usou a mim como porta de entrada. Enviei uma denúncia formal para o departamento jurídico da empresa, dessa vez com o relatório que Rafael montou. Um dossiê robusto, registros de data e hora, códigos de identificação dos arquivos, rastros de e-mails, anomalias de uso. Não era uma bala de prata, era um incêndio controlado. Cirúrgico. Cada acusação respaldada por dados. Depois vieram as autoridades.
Fui até a delegacia de crimes cibernéticos vestindo a mesma camiseta amassada com que tinha dormido. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu entregava as provas e explicava o roubo, os acessos forjados, o pseudonimo que ela usou para vender o meu software. O agente, um cara novo, com voz firme, ouviu tudo com atenção. Fez perguntas, anotou tudo, não prometeu nada. Mas ao folhear o relatório do Rafael, assentiu levemente. Isso é sólido, disse. Vocês fizeram o dever de casa. De volta em casa, Luísa seguia como se nada tivesse mudado. Ainda fazia chá de manhã. Ainda dobrava as roupas com perfeição. Mas o sorriso dela começou a rachar nas bordas. Ela sentia que algo estava mudando. Numa noite, passei por ela no corredor. Ela parou, me olhou como se quisesse dizer algo, mas não disse. Só me observou levando meu notebook e os papéis para o escritório e fechando a porta. Eu não estava tentando provocar. Estava protegendo o que restava do meu nome. E a cada documento enviado, a cada e-mail respondido, eu começava a recuperar uma parte de mim, devagar, com cuidado, pedaço por pedaço. Era um domingo. Daqueles dias que a gente costumava passar em silêncio, lendo, cozinhando algo demorado. Mas eu já não queria mais silêncio. Não com ela. Ela estava na sala, pernas dobradas no sofá, tomando chá e mexendo no celular como se o mundo não tivesse mudado. Como se ela não tivesse destruído o meu. Fiquei parado na porta, só observando por um instante. O coração não batia acelerado. Não precisava. A tempestade já tinha passado por mim. O que restava era só entulho. Eu sei de tudo, falei. Ela não olhou de imediato. Só soltou o ar, como se já esperasse por aquilo. Dei mais um passo. Os arquivos. A venda. O nome falso. O keylogger. Eu sei de tudo, Luísa. Ainda assim, nenhum pingo de pânico. Ela colocou a xícara sobre a mesa, cruzou as mãos no colo e finalmente me encarou. Tá, disse. Calma. Controlada. Pisquei, atonito. Só isso. Tá. Você quer culpa? Ela perguntou, inclinando um pouco a cabeça. Quer arrependimento? Eu não tenho mais isso para te dar. Senti a garganta apertar. Você destruiu minha reputação. Roubou o que eu levei 10 anos para construir. Mentiu. Por meses. Ela assentiu, como se eu estivesse lendo uma lista de compras. Fiz o que precisava fazer, respondeu, sem emoção. Você nunca enxergou meu valor. Então eu encontrei quem enxergasse. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Porque talvez, por um tempo, eu realmente não a tenha enxergado. Talvez eu tenha confundido o silêncio dela com paz, a reserva com sintonia. Mas uma traição assim não nasce do descaso. Ela vem de um lugar mais escuro. Dei um passo para trás, as palavras dela queimando por dentro como ácido. Não havia mais nada a dizer. O que eu achava que tínhamos, não era amor. E o que eu achava que ela era, não era quem estava sentada ali na minha frente. Sair não foi dramático. Sem porta batida. Sem mala feita às pressas. Eu só, fui-me apagando. Encontrei um lugar pequeno 2 cidades adiante. Nada demais, só um apartamento de um quarto em cima de uma livraria, com piso que rangia e um aquecedor teimoso. Mas era meu. A primeira coisa que realmente era minha em muito tempo. Fui montando o espaço aos poucos. Uma escrivaninha. Uma cafeteira usada. Uma foto emoldurada de uma viagem de acampamento, anos atrás, antes das rachaduras. Antes da Luísa. O trabalho começou a voltar em ondas frielas de consultoria vindos de contatos antigos, pessoas que ainda acreditavam em mim apesar das manchetes. Mantive a cabeça baixa, reconstruindo meu nome planilha por planilha. Não era glamouroso, mas era honesto. Limpo. A terapia foi mais difícil. Eu sentava na sala e tropeçava nas palavras, tentando explicar como se lida com o luto por alguém que ainda está vivo. Como se aprende a confiar de novo nos outros, mas principalmente em si mesmo. No próprio julgamento. Na própria intuição. Porque se eu errei tanto com ela, com o que mais será que eu andei cego? Tinha dias melhores que outros. Comecei a escrever num diário. Caminhar de manhã. Fazer listas só para lembrar das coisas que eu podia controlar, compras, tarefas, quilômetros percorridos. Tem um tipo estranho de conforto nisso. E, aos poucos, sem perceber, voltei a respirar. Não houve revelação repentina. Nenhum momento épico de clareza. Só pequenas vitórias silenciosas. Passei um dia inteiro sem pensar nela. Consertei a pia sozinho. Atendi uma ligação de um velho amigo sem hesitar. A dor não sumiu. Ela assentou. Como poeira numa estante. Ainda ali, mas já não no ar. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, eu estivesse voltando a ser alguém em quem eu podia confiar. Estava começando a reencontrar meu equilíbrio. Dividia meu tempo entre o trabalho, a terapia e as rotinas que davam estrutura a uma vida que eu nunca tinha pedido para reconstruir. Até que, numa manhã, recebi uma carta, com selo oficial, fria. Era de uma agência de cobrança. Meu nome. Meu endereço. E uma dívida que eu não reconhecia. No início, achei que era engano. Ou golpe. Mas continuei lendo. Luísa tinha feito um empréstimo empresarial. No meu nome. Meses antes de tudo explodir. Quando eu ainda chegava em casa sentindo o cheiro do jantar, ainda achando que estávamos bem. Ela falsificou minha assinatura, usou meus dados bancários, e passou tudo por uma empresa de fachada, registrada com um caixa postal alugado.
E agora, como ela tinha dado calote, estava tudo voltando para mim. Sentei ali, no balcão da cozinha, com a carta tremendo nas minhas mãos. Aquela velha onda me invadiu de novo, raiva, incredulidade, vergonha. Como se eu tivesse levado outro soco, mas estivesse cansado demais para me defender. Liguei para o número que estava no aviso. Falei com 3 pessoas diferentes, cada uma mais indiferente que a outra. Senhor, a documentação está em ordem. Temos seu nome no sistema. O senhor é legalmente responsável, a menos que consiga provar fraude. Fraude. De novo essa palavra. Depois de meses tentando limpar meu nome profissionalmente, agora eu teria que recomeçar financeiramente, juridicamente. Mais um nó para desfazer. Mais uma parte da minha vida que ela contaminou. Achei que já tinha chegado ao fundo do poço com o que Luísa era capaz de fazer. Mas a traição tem camadas. E, justo quando você acha que limpou tudo, ainda encontra sujeira escondida nos cantos. Fiquei em silêncio por muito tempo naquele dia. Depois, abri um novo documento. E comecei a registrar tudo. De novo. Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, ele se instala nos ossos. Foi assim que aqueles anos se pareceram. Agências bancárias, corredores de fórum, pastas cinzas cheias de papéis e declarações que eu precisava repetir sem parar. Não, essa não é minha assinatura. Não, eu não autorizei o empréstimo. Sim, eu era casado com ela, na época. Virei fluente na linguagem da burocracia. Aprendi a falar com atendentes como se fossem guardiões de portão. A respirar fundo no silêncio depois que um juiz dizia, vamos precisar de mais provas. Eu aparecia. Persistia. Aprendi a ter paciência, não porque queria, mas porque não havia outra escolha. Eu precisava continuar provando que não fiz parte do que ela fez. Em alguns dias, parecia que o sistema inteiro me olhava do mesmo jeito que eu costumava olhar para ela, se perguntando se eu tinha deixado algo passar, se sabia mais do que dizia. Essa suspeita, sutil mas constante, era a parte mais difícil. Eu não estava só desvendando a fraude da Luísa, eu estava lutando para recuperar minha própria credibilidade. Meu nome no Serasa. Cartões negados. Oportunidades passaram direto por mim. Teve vaga para a qual eu nem podia me candidatar porque o meu histórico financeiro me classificava como risco. Tudo porque ela escolheu a mentira, e eu escolhi confiar. Mesmo assim, continuei aparecendo. Rafael ajudava quando podia, vasculhava os detalhes miúdos, analisava as novas cartas que chegavam. E, pouco a pouco, as coisas começaram a virar. A justiça reconheceu a fraude. A dívida foi anulada. Mas mesmo assim, a mancha não saía completamente. As pessoas lembram mais do que é cochichado do que é provado. Lembro de estar numa fila na cooperativa de crédito numa tarde, resolvendo uma das últimas pendências. A funcionária me entregou um formulário com um olhar de quem reconheceu algo. Você é o rapaz, do caso da esposa, né? Não corrigi. Só assinei e fui embora, me perguntando por quanto tempo ainda teria que carregar aquela sombra. Mas continuei andando. Porque cada processo resolvido, cada declaração autenticada, era mais um pedaço de mim recuperado. Não de uma vez. Mas o suficiente. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Nada de discursos emocionantes. Nada de momento cinematográfico de revelação. Só um juiz de olhos cansados, uma promotora lendo as acusações e a Luísa sentada do outro lado como uma desconhecida que eu talvez encontrasse numa fila de banco. Ela usava um blazer azul marinho. Composta. Cabelos presos, do jeito que ela fazia quando queria passar a imagem de controle. Não me olhou uma vez sequer. Eu sentei na última fileira, mãos cruzadas no colo, observando como se ela fosse uma estranha. E, de certa forma, era. A mulher com quem me casei, com quem achei que construiria uma vida, já não existia. A pessoa que ouvia a sentença agora era outra completamente. Fria. Calculista. O juiz leu o verdito. Culpada por vários crimes, fraude, falsidade ideológica, violação de dados sigilosos. A pena foi reduzida por acordo, mas ainda incluía prisão. Restituição. Condições. Ela mal reagiu. E eu? Achei que sentiria algo. Alívio, talvez. Justiça. Redenção. Mas, quando o martelo bateu, tudo que senti foi um vazio discreto. Como o som final de uma porta se fechando sobre uma parte da minha vida que eu nunca mais poderia abrir. Sem alegria. Sem glória. Só o peso silencioso de um fim. Quando ela foi levada para fora da sala, olhou na minha direção por um segundo. Rápido. Como se esperasse que eu dissesse algo. Mas não disse. Só observei ela indo embora, do mesmo jeito que a vi ultrapassar tantos limites antes. Sem ódio. Nem tristeza. Só silêncio. Não havia mais nada pelo que lutar. Só espaço agora. Espaço para respirar. Espaço para recomeçar. É estranho o que fica com a gente. Uma palavra. Um olhar. O clique sutil de uma fechadura travando. O som baixo de um notebook ligando. Hoje, eu noto essas coisas não com medo, mas com uma espécie de reverência. Confiança. As pessoas jogam essa palavra como se fosse simples. Como se fosse ar. Mas não é, confiança se constrói devagar e se destrói num instante. E, quando quebra, quebra de verdade, ela não destrói só a imagem do outro. Ela estilhaça a forma como você enxerga a si mesmo. Mas eu sobrevivi. Eu me reconstruí. Não de forma perfeita, nem limpa, mas honesta.
Fiz as pazes com o fato de que sempre vou carregar o contorno dessa cicatriz. Ela me lembra de parar. De fazer perguntas. De proteger o que importa, não só dados ou senhas, mas tempo, energia, paz. Hoje em dia, faço consultoria de forma remota. Meu lugar é pequeno, mas suficiente. As janelas deixam entrar exatamente o tipo de luz que eu gosto pela manhã. Ainda tomo meu café puro. Ainda faço listas. Mas agora também caminho só por caminhar. Leio coisas que antes eu dizia não ter tempo. Escuto os outros, sim, mas principalmente a mim mesmo. Voltei a confiar na minha voz interior. Aquela que eu calei quando me dizia que algo estava errado. Aquela que eu silenciei em nome do amor. Hoje, cada tela bloqueada que vejo não é símbolo de desconfiança. É lembrete. De até onde eu cheguei. De como é fácil deixar alguém entrar, e como é essencial saber quem realmente vale a chave. E quando alguém fala sobre confiança, eu não me encolho mais. Só aceno com a cabeça. Escuto com atenção. Porque agora eu entendo o quanto ela custa. E porque, apesar de tudo, ainda vale a pena protegê-la.